Apêndice: Escolhas de fé. A vida de Moisés. Esse sermão foi pregado há quase uma década para um público majoritariamente jovem universitário. A razão de eu incluí-lo nesta obra é porque ele ilustra as decisões realmente importantes de nossa vida, aquelas que envolvem uma escolha moral. Essas decisões, muitas vezes, são feitas sem respaldo e recompensa imediatos, mas calcados na fé que temos no Deus da soberana vontade. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Hebreus, capítulo 11, versículos 23 a 29. Introdução. A vida é feita de decisões, desde escolhas mais simples sobre o que vestir, o que comer, até escolhas mais sérias, como o rumo profissional da vida, ter mais filhos ou não, optar por ter uma intervenção cirúrgica ou lutar contra a doença com um tratamento. Todas elas compõem um enredo de nossa vida. Anos depois de um problema sério de saúde que eu tive em minha adolescência, eu ouvi o relato de meu pai sobre o dilema da decisão. Eu estava com osteomielite, infecção óssea, e precisei tirar boa parte de um dos ossos do meu braço esquerdo. O médico deu ao meu pai 2 opções de reparo: fazer nova cirurgia para um transplante ósseo ou esperar que o crescimento natural de um adolescente preenchesse a lacuna. O risco da primeira opção eram os típicos perigos de uma cirurgia, mas oferecia segurança mais rapidamente. O risco da segunda era ter dano permanente, caso ocorresse uma fratura nos 5 anos seguintes. Meu pai orou ao Senhor para saber como agir. Ele finalmente optou pela cirurgia, mas só depois de investigar para ver se ele não estava duvidando do cuidado de Deus. Um aspecto da maturidade cristã é a habilidade de tomar decisões corretas. Exemplos: quando Satanás lhe tenta, ou você diz sim ou você diz não. Quando surge uma oportunidade de testemunhar, ou você comunica a verdade de Jesus Cristo ou não. Quando você tem algum tempo de sobra no qual você poderia ler a Bíblia e orar, ou você faz ou não. Quando você acorda domingo de manhã, ou você vem para a escola dominical e tem comunhão com os irmãos, ou você fica em casa assistindo televisão. As decisões que tomamos refletem a nossa maturidade ou não. Deus nos exorta em sua palavra a tomarmos decisões espirituais. Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 a 20, Josué capítulo 24, versículo 15, Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Em Hebreus capítulo 11, vemos o exemplo de homens que tomaram decisões certas. Abel escolheu um sacrifício mais excelente, em oposição ao sacrifício do seu irmão Caim. Enoque escolheu andar com Deus, em oposição ao mundo repleto de iniquidade. Noé escolheu trabalhar para Deus e esperar nele, em oposição ao resto do mundo que afogou no dilúvio. Abraão escolheu deixar a sua terra e depois escolheu sacrificar seu filho, ambos em obediência a Deus. Isaac, Jacó e José escolheram confiar na promessa de Deus, ao invés do desespero
e frustração dos que estão à beira da morte. As suas decisões na vida cristã demonstram se você tem sido atingido pelos dardos inflamados do maligno e a sua vida está em fogo, ou se você tem se protegido com o escudo da fé. Efésios capítulo 6, versículo 16. Moisés usava o escudo da fé. O autor de Hebreus dedica a Moisés 5 sessões, que começam com a fórmula pela fé. Versículos 23, 24, 27, 28 e 29. O primeiro desses exemplos se relaciona aos pais de Moisés, o último ao povo de Israel. Para a surpresa dos judeus leitores da Epístola aos Hebreus, que enxergavam Moisés associado a leis, obras, regras, legalismo, Moisés era um homem de fé. Diante do exemplo de Moisés, eu gostaria de apresentar a fé como norteadora das decisões, rejeitando certas coisas e aceitando outras. A fé se manifesta pelas escolhas sábias e fiéis a Deus, o que inclui rejeitar o caminho do mundo e assumir a identidade cristã. O que a fé rejeita? 1. O prestígio do mundo. Versículo 24. Moisés teve 2 parâmetros de educação. Primeiramente, ele foi educado pela sua mãe durante parte da sua infância. Exemplo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Não sabemos quantos anos foram, mas o suficiente para crescer com um amor pelo seu povo, aprender a lei de Deus, crer na aliança feita com os patriarcas e descansar na esperança messiânica. Seus pais, provavelmente, transmitiram algo de especial que Deus havia lhes dito, pois Moisés sabia que ele seria instrumento divino para a libertação do povo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 25. Ele se viu como instrumento da promessa em Gênesis, capítulo 15, versículos 13 e 14. Além de uma educação cristã, Moisés também recebeu uma instrução nos conhecimentos e ciências egípcias. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, no tempo em que passou na casa de Faraó. Eu tenho certeza que Deus usou esta educação nas ciências egípcias para que Moisés se tornasse o líder e escritor bíblico que foi. Assim como Saulo de Tarso recebeu a educação refinada para se tornar o culto apóstolo Paulo. Então, resumindo, Moisés foi educado nas 2 culturas, hebraica e egípcia. Quando atingiu os 40 anos de idade, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 23 e 24, teve de tomar a decisão entre ser egípcio ou ser hebreu. A ênfase do escritor aos Hebreus de destacar que Moisés era já homem feito, versículo 24, e Êxodo, capítulo 2, versículo 11, garante-nos que tal decisão não foi fruto de imaturidade, indecisão ou entusiasmo do momento. Ele sabia o que estava fazendo. Moisés rejeitou as honras de ser parte da família real, quem sabe tendo o direito de governar o Egito, pois diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Esta decisão foi feita pela fé. Moisés não buscava o prestígio do mundo, mas a vontade de Deus. Preferiu ser líder de escravos do que grande no Egito, porque tinha fé no Deus verdadeiro. Isto faz alguém ser considerado grande aos olhos de Deus. O mundo avalia a grandeza pela família da qual você vem, pelo seu dinheiro, pela sua educação ou pela sua posição. Jesus considerou João Batista grande, Mateus capítulo 11, versículo 11, por outras razões, pois ele não era de família importante. Nem tinha dinheiro, sua alimentação e roupa demonstram a vida simples que levava, muito menos educação ou posição. De acordo com Lucas capítulo 1, versículos 15 e 16, João Batista foi considerado grande pelas seguintes características: obediente, cheio do Espírito e instrumento de muitas conversões. Note que o prestígio vindo de Deus é muito diferente do prestígio do mundo. Será que as suas decisões mostram grandeza e prestígio diante de Deus? Crianças e jovens crentes também recebem 2 parâmetros de educação.
Eles recebem uma educação cristã na escola dominical e uma instrução secular nas escolas, sendo que, em certas ocasiões, elas estão diametralmente opostas. Exemplos: criacionismo versus evolucionismo. Antropologia bíblica, que fala de pecado original, versus antropologia humanista, que fala do homem como tábula rasa moldada pela sociedade. Quando crianças educadas na igreja se tornam jovens, têm que decidir se seguirão o Deus de seus pais ou não. Qual tem sido a sua decisão, jovem? Você prefere o prestígio do mundo ou a honra de ser grande diante de Deus? Você teria a coragem de ser ousado na vida acadêmica, expondo a sua cosmovisão cristã, mesmo a custo do prestígio do mundo? 2. Os prazeres do mundo. Versículos 25 e 26. Como Moisés tinha ciência da missão de libertador do povo de Israel, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 25, ficar no palácio usufruindo os requintes egípcios seria pecado. Seria esquecer da sua identidade hebraica. No palácio de Faraó, ele tinha todas as comidas deliciosas que quisesse, todas as mulheres que quisesse, toda a autoridade que quisesse, todos os prazeres da carne satisfeitos. No entanto, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que ter prazeres junto com o mundo. Esta decisão foi tomada pela fé, pois Moisés creu que sofrer por Deus aqui resultaria em lucro no futuro. A fé sabe que os prazeres do pecado são transitórios. Jó capítulo 20, versículo 5, Salmo 73, versículos 12 a 19, Lucas capítulo 12, versículos 19 e 20. Enquanto a herança de Deus é eterna. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Pela fé, Moisés preferiu as riquezas de Cristo, ao invés dos tesouros do então poderosíssimo Egito. O escritor de Hebreus não fala das riquezas recebidas aqui, mas das riquezas vistas pela fé. Contemplava o galardão. Para receber tais riquezas, ele teve que passar pelo desprezo que Cristo passou. Mesmo antes da vinda de Cristo, sempre houve oposição a Deus e aos seus libertadores. O pecado é prazeroso, mas só por um momento. Davi teve prazeres com Batseba, que lhes custaram muitos dissabores. É por isso que o pecado não compensa. É verdade que o mundo nunca entenderá por que você largou os prazeres da vida, bebidas, festas, promiscuidades, etc., para ir à igreja todo domingo, cantar músicas estranhas e dar parte do seu dinheiro como dízimo na igreja. O mundo não entende a mudança. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 4. E se você confrontar o seu estilo de vida, o mundo se virará contra você. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Rejeitar os prazeres do mundo implica em trazer perseguições. Você tem despertado a oposição do mundo através de sua vida piedosa? Se você, pela fé, optar pelas riquezas de Cristo, saiba que momentos difíceis lhe esperam. Salmo 69, versículo 9b. João, capítulo 15, versículos 18 a 21. Gálatas, capítulo 6, versículo 17b. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14a. O escritor aos Hebreus encoraja os seus leitores a sofrerem o desprezo que Cristo sofreu. Hebreus capítulo 13, versículo 13. A saírem do sistema, assim como Cristo foi excluído do arraial. 3. A pressão do mundo. Versículo 27. Este versículo não se refere à fuga de Moisés do Egito depois de haver matado o egípcio, pois essa fuga foi motivada pelo medo. Êxodo capítulo 2, versículos 14 e 15. O escritor aos Hebreus se refere à saída do Egito juntamente com o povo, 40 anos mais tarde. Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 30.
Nesta hora, Moisés não temeu a raiva de Faraó. Êxodo, capítulo 10, versículos 28 e 29. Medo é uma das pressões mais difíceis de suportar. Em certas ocasiões, os heróis da fé cederam ao medo. Por medo, Abraão disse uma mentira sobre Sara. Isaac fez o mesmo com Rebeca. Por medo de Esaú, Jacó fugiu para a casa de Labão. Por medo do povo, Arão fez o bezerro de ouro. Por medo, Pedro negou a Jesus. Pela fé, Moisés se apoiou naquele que é invisível, para não ceder à pressão. Êxodo capítulo 5. A expressão permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível faz referência à visão da sarça ardente. Êxodo capítulo 3, versículos 2 a 6. E também ilustra o que cabe a cada um de nós fazer: olhar para o autor e consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Deixamos de falar de Cristo pelo medo de perder amizades, pelo medo de não saber o que dizer quando alguém nos perguntar algo difícil. Deixamos de ir ao culto ou ao trabalho da igreja porque temos de ir à festa no serviço. Essa decisão é tomada porque tememos perder o emprego. Quando uma moça cristã interessada em se casar não encontra um partido interessante na igreja e resolve namorar um moço não crente, ela age baseada no medo. Medo de ficar solteira. Medo de ser considerada titia ou uma pessoa que escolhe muito. Se você age de alguma dessas formas, é sinal de que a fé deu lugar ao medo. Viver pela fé não é achar que as coisas vão dar certo na evangelização, que você falará o plano da salvação de forma perfeita e o seu amigo virá a Cristo. No emprego, que o seu chefe entenderá a sua opção religiosa e não mandará você embora. Ou no namoro, que Deus logo trará um namorado cristão para você. Viver pela fé é permanecer fiel a Deus, mesmo sem saber o que Deus tem preparado para você. Veja o exemplo dos 3 amigos de Daniel diante da fornalha. Daniel capítulo 3, versículos 15 a 18, que julgaram ser melhor ir para o fogo por Deus do que ficar de fora do fogo contra Deus. O que a fé aceita? 1. O plano de Deus. Versículo 23. Moisés era uma criança formosa aos olhos de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20. Seus pais não o esconderam porque a criança era bonitinha, mas porque Deus planejava usar aquela criança como libertador do povo. De alguma forma, Deus deve ter revelado aos pais de Moisés, Amrão e Joquebede, o que intentava realizar através do menino, e eles creram. Pela fé no plano de Deus, os pais resolveram assumir riscos para salvá-lo. Não é fácil deixar o seu filho de 3 meses num cesto para encontrar o seu destino nas águas do rio Nilo. Imagine a dor no coração dos pais por ter que deixá-lo ir. Todavia, eles assim o fizeram movidos pela fé no plano divino. E Deus tanto honrou a fé deles, que lhes trouxe o menino de volta, para educá-lo nos princípios da fé israelita. Deus nos revelou um plano triunfante que Ele tem para nós. Romanos capítulo 8, versículos 28 a 39. Devemos descansar no mesmo. Isto é, devemos fazer a vontade de Deus, os seus mandamentos, certos de que esse caminho nos conduzirá por um plano bom. 2. A provisão de Deus. Versículo 28. Quando Deus deu a ordem em relação ao Cordeiro Pascal, Êxodo capítulo 12, Moisés aceitou sem incrementar nada. Não se via qualquer vantagem em aspergir sangue nos umbrais para se ver livre da vingança divina. Você pode imaginar que, se Moisés não tivesse falado do sangue nos umbrais das portas com convicção, alguns do povo poderiam ter tentado fugir da 10ª praga, morte dos primogênitos. Afinal de contas, Deus já havia mostrado o seu poder nas 9 pragas anteriores. Entretanto,
Moisés falou ao povo apenas aquilo que Deus lhe ordenou. E o povo seguiu a sua orientação. Êxodo, capítulo 12, versículo 28. Moisés creu na provisão divina, e Deus poupou milhares de primogênitos israelitas. O sangue de Cristo é a provisão divina. O evangelho da cruz é suficiente para a vida do crente. Crer na suficiência do sacrifício de Cristo é aceitar que a pregação da cruz basta para nos alimentar. Não é necessário que a pregação seja divertida para que o jovem seja edificado. Crer na suficiência do sacrifício de Cristo é confiar que você está protegido do maligno, sem a necessidade de exorcismos ou quebras de maldição. 3. A promessa de Deus. Versículo 29. Neste verso, vemos a fé do povo de Israel, a qual foi motivada pela fé do líder Moisés. Êxodo capítulo 14, versículos 13 a 14. O mar vermelho se abriu como se fossem 2 altos muros de água. Então, Moisés pede ao povo para atravessar. Eu imagino que os céticos dentre o povo disseram: o quê? Quem diz que a água vai permanecer assim? Acontece que Deus prometera levar o povo a uma terra prometida e não os deixaria morrer afogados no mar. Porém, deve ter batido algum medo enquanto cruzaram em terra seca ao lado de milhões e milhões de litros de água, sobrenaturalmente segurados. A aproximação do exército egípcio foi um estímulo para que cruzassem. Ainda assim, a Escritura afirma que eles o fizeram em fé. Esta foi a diferença para o exército egípcio. Eles não se enveredaram por entre as paredes de água confiados no poder e na promessa de Deus, mas baseados na experiência. Haviam acabado de ver os hebreus cruzarem o mar sãos e salvos. Por isso, padeceram. Viver pela fé é crer na promessa de Cristo, de que Ele vai nos proteger diante dos perigos de nossa caminhada até chegarmos à terra prometida. Isto não significa que cada promessa encontrada no Antigo Testamento seja aplicável a nós hoje. Porém, podemos descansar na verdade de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Conclusão. Quanto maior o apego a Jesus Cristo, maior é a dedicação para as coisas de Deus, e menor é a atração às coisas do mundo. Assim como Moisés, você também deve se comprometer a seguir o caminho de Deus, rejeitando os prazeres do mundo, ainda que sejam divertidos, para que no final você experimente as delícias de Deus no novo céu e na nova terra. Suas decisões advêm de ponderada reflexão sobre as coisas lá do alto? Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Avalie a sua maturidade espiritual pelas escolhas que você tem feito. Lembre-se de que a fé rejeita o prestígio, os prazeres e a pressão do mundo. Por outro lado, a fé aceita os planos, a provisão e a promessa de Deus. Sua vida está repleta de escolhas de fé?